Discutir. Verbo transitivo direto. Analisar questionando. Levantar questões a respeito de algo. Examinar detalhadamente. Verbo transitivo direto, transitivo indireto e intransitivo. Defender pontos de vista contrários sobre algo. Debater. Não importa se é direto, indireto ou intransitivo. O importante é que aqui se discute. Vem discutir com a gente. Então, Tony, acho interessante a gente discutir e gosto muito desse nome aqui, se discute, porque a CUT é a nossa central, né? É a Central Única dos Trabalhadores. Como tal, a gente precisa discutir os assuntos que incomodam, que de certa sorte prejudicam ou ajudam, né, os trabalhadores e trabalhadoras do nosso Estado. É legal que esse é um instrumento, uma ferramenta para a gente dialogar com a sociedade, dialogar com os trabalhadores de modo geral. A gente espera que as pessoas gostem e a gente está aqui hoje com a companheira Elvia Miguel, que é a nossa secretária da Mulher Trabalhadora da CUT e é servidora da Saúde. E hoje é Dia Nacional da Saúde. E a gente queria conversar um pouquinho com a Elvia, que conhece bem o tema, né, para ver como é que anda a saúde aqui no nosso estado. Elvia. Olá, Clemilde, boa tarde. Boa tarde, Tony. Lembrar também, Clemilde, que eu também estou na direção do Sindicato Saúde, que é um sindicato, né, que representa os trabalhadores e as trabalhadoras da saúde do Espírito Santo. E para a gente, assim, a gente sabe a importância desse tema saúde, né, não só para os trabalhadores e trabalhadoras, mas principalmente para a população, porque independente da gente ser trabalhador ou não da saúde, a gente também é usuário do Sistema Único de Saúde. E esse é um dos temas assim que a gente vê ele o tempo inteiro na boca do povo, a preocupação que o povo tem com relação às suas questões de saúde, porque mexer com saúde, trabalhar com saúde, é trabalhar com o pior momento da vida do ser humano. Então a gente sabe que a importância e a necessidade de se levar esse tema com muita seriedade, que infelizmente não é o que a gente tem assistido nos dias atuais, né? Principalmente agora nesse período tão difícil que a gente passou, né? E que vem passando, porque ainda não acabou, que é a questão da pandemia. Então, Elvia, quando você fala da saúde, hoje eu estava vendo um companheiro nosso postando que ele foi para uma fila às 4h30 da manhã para conseguir pegar uma vaga para fazer uma consulta. E já era 9 horas e ele não tinha conseguido ainda. Então, assim, tem uma oferta, é importante a saúde para todo mundo, aliás, é fundamental, é uma política pública. E a gente vê que, apesar de estar na situação que está, o que a gente tem hoje é que esse governo genocida que está aí defende uma política de morte, né? A pandemia foi muito... A gente viu muito isso quando tentou negociar vacina, quando demorou, se tivesse tomado a atitude de adquirir as vacinas em tempo hábil, muitas vidas teriam sido poupadas e a gente não estaria chorando a falta de tantas pessoas, de tantos companheiros e companheiras, principalmente companheiros que trabalharam e que trabalham, né, na área da saúde, que no início não tinha nem equipamento de segurança para trabalhar, não tinha sequer máscaras. Não sei se você lembra disso, e o Sindicato Saúde, que é um sindicato filiado à CUT, a gente tem muito orgulho disso. Ele fez a luta para conseguir os equipamentos de segurança. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Como é que é essa luta aqui? O que vocês implementam na busca de melhorias e como é que é a recepção em relação a isso? Na verdade, a receptividade, o retorno disso. Vem. Então, saúde é um desafio. Eu penso que seja um dos maiores desafios que a gente tem desse país, não só aqui no estado do Espírito Santo, mas a nível nacional. Por quê? Porque é justamente isso. A maior preocupação que a população tem é na questão do acesso. E essas situações, né, essa demanda, ela foi muito nos governos, né, que antecederam o golpe que foi dado à presidenta Dilma, legitimamente eleita. O que a gente presencia é o seguinte, que antes disso existe um divisor de águas, né, um marco nisso tudo. Porque naquele período, antes do golpe, as conferências de saúde, elas eram muito incentivadas,
aprovadas, implementadas as decisões que eram ali tomadas pela população, porque uma conferência de saúde, ela não trata só, ela não discute saúde só com a população, ela discute com a gestão, ela discute com os trabalhadores de saúde, ela também principalmente discute com, né, 50% das pessoas que participam de uma conferência de saúde são a população, é o usuário do sistema de saúde, 25% trabalhador e o outro 25% é a gestão. E aí é onde se encontra esses problemas, essas dificuldades de acordar 4, 5, 3 horas da manhã e ir para a porta de uma unidade de saúde para poder agendar uma consulta eletiva, uma coisa simples, né? E essa dificuldade que a população encontra. E aonde que isso agarra? Aonde é o gargalo que isso agarra? É justamente na gestão. É justamente a má gestão, que a gente tem que entender que isso não é geral, que isso não é todo, que isso às vezes é de um município, ou às vezes tem um município em que determinado bairro é bom e outro determinado não é tão bom. Então aí é a questão da fiscalização, aonde entra os conselhos de saúde, né, que tem os conselhos estaduais de saúde, os conselhos municipais e o conselho local de saúde. É de estar cobrando isso dentro da sua unidade de saúde. Claro que quando o tema se torna maior, você vai levar para o município, e quando o município não consegue resolver, né, diluir esse problema, a gente encaminha ele para dentro do Conselho Estadual de Saúde. Esse é um ponto. Eu tenho uma dúvida, queria que você tirasse uma dúvida para mim. Eu sei que na Constituição ela é bem clara que é dever do Estado, né, do Estado federativo, né, do governo federal, garantir a saúde do seu cidadão. E aí isso que você me falou me chamou a atenção. Como que é essa responsabilidade? Até onde é a prefeitura? Até onde é o Estado ali, tipo, o Espírito Santo? E até onde é o Brasil que é responsável por cada situação? E como você falou que tem até os locais. Como que funciona? Ainda tem o privado ainda. O que é responsabilidade? O que essa Constituição diz ali? Como que ela diz que a gente tem direito à saúde? Mas até onde esse poder público tem que garantir para a gente, e a responsabilidade de cada um, municipal, estadual e federal. Você sabe me dizer? Você sabe me explicar? Geralmente isso a gente divide junto até com a Constituição Federal e a Lei 8.080, que é a lei que criou o Sistema Único de Saúde, né? O SUS, ele é regido pela Lei 8.080, criada na oitava, onde foi o SUS, onde ele vem a sua construção. Na 8ª Conferência Nacional de Saúde, fala da questão da complexibilidade, né? O que é isso? É a questão da saúde. Quando você fala a nível de município, você fala do atendimento, né, que a gente teve muito aqui dentro do Estado do Espírito Santo, em Vitória, em especial, a gente teve um exemplo disso, que era a questão do Programa de Saúde da Família. Isso daí é um acompanhamento preventivo da saúde, para que a situação desse paciente ela não se agrave, para chegar ao nível mais complexo, que é o médio. A gente fala de médio complexidade, gente, desculpa. Faz parte. Né? Faz parte, a gente vai aprendendo aqui. Então, que aí cai para a mão do Estado, que é onde a pessoa necessita de uma hospitalização, né? Às vezes de uma cirurgia, essas coisas. E aí você entra com o nível federal. Aqui no Espírito Santo a gente tem um exemplo muito pequeno com relação à questão federal. Por quê? Porque a gente só tem um hospital federal, né? É triste dizer isso, mas é verdade, é o UCAM, né? Então, assim, a gente nem... É claro que a UCAM ajuda muito, né? Que é o Hospital das Clínicas, hoje a gente conhece como Hospital das Clínicas, né? Enfim, mas ele ajuda a diluir essas demandas, esses pacientes, né? Mas dentro do Espírito Santo, o governo federal ele ainda não faz um papel como deveria, né, ser feito a nível federal. Claro que ali você tem várias especificidades, né? Tem programas de doenças, né, diferentes, doenças, como que eu vou falar aqui, doenças raras, né? Oncologia, reumatologia, oftalmo, enfim, que o Estado também do Espírito Santo também tem, né, e deve
promover esse tipo de saúde para a população, né? É claro que isso não é tão fácil. E aí eu queria falar uma coisa que é muito assim, é muito sério para o momento que a gente está vivendo, que foi a aprovação da PEC da morte, que é onde ela congelou por 20 anos os gastos da saúde. Como se faz uma covardia dessa? Porque isso, na verdade, foi no governo Temer, né? Desgoverno Temer, que congela os gastos em saúde, aonde no meio de uma população aonde tão carente de saúde, você aprova, né? Claro que ele não aprovou aquilo sozinho, ele teve todo um apoio de um congresso golpista, que é o Congresso... E temos a oportunidade hoje de mudar ele completamente. Com certeza, esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel, não só como trabalhador de saúde, mas como usuário do Sistema Único de Saúde. Porque independente, sabe, o Braga, eu queria até fazer um adendo aqui, eu ia falar da questão da PEC 95, mas uma coisa assim que a gente não pode esquecer nunca, na questão da saúde, é que todo mundo usa o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde está na água que sai na minha torneira, está na água que eu bebo, está dentro do supermercado aonde eu faço compra, está dentro do restaurante aonde eu vou almoçar ou jantar, está dentro das padarias. Enfim, o Sistema Único de Saúde, ele é muito maior, ele abrange muito mais do que apenas, que não deixa de ter sua importância, a questão da hospitalização e das unidades de saúde. Né? Então não existe aquela pessoa que às vezes as pessoas, quando você vai falar de SUS, as pessoas têm aquela compreensão assim, não, só quem usa SUS é quem não tem condição, não, todo mundo usa o SUS. Todos nós usamos o SUS, direta ou indiretamente. É claro que existem as pessoas que são 100% SUS dependente e existem aquelas pessoas que usam um percentual muito menor de acordo com as suas condições financeiras. Mas a gente não pode deixar de falar também que dentro do SUS também, independente da sua condição financeira, e eu assisti muito isso, né, e eu tenho certeza que os meus colegas e as minhas colegas de trabalho, né, meus companheiros de trabalho dentro dos hospitais, dentro do centro de referência, eles cansaram de ver que nós temos a farmácia cidadã, que é as farmácias de alto custo, onde medicações absurdas, de caras, né, de valores absurdos, e que a população, até mesmo os mais abastados, entram ali para poder solicitar essa medicação, e que é claro que você tem que preencher todos os requisitos burocráticos, mas que você consegue acessar isso. Né? Então é muito importante a gente falar dessa dimensão do SUS, do que o SUS trata. O SUS não é só uma consulta, ele não é só uma cirurgia, o SUS não é só uma medicação, o SUS ele é muito maior do que isso. Então, Elza, só para dizer que, na minha compreensão, o SUS é o melhor e maior plano de saúde que existe no mundo, exatamente por esse alcance. É por isso que nós temos a bandeira de defesa do SUS. Porque se não fosse o SUS, nós tivemos 670 mil mortos, né, na pandemia. Eu afianço, garanto, com a maior convicção da vida, que se não fosse o SUS, nós teríamos mais de milhões de pessoas mortas por essa pandemia. E quanto à PEC 95, essa PEC da morte, eu quero destacar aqui que ela não só congela por 20 anos o investimento na saúde, ela congela investimento em políticas públicas, ela congela investimento em educação, congela investimento na assistência social, e aí a gente vê hoje o nível que está a população em situação de rua, a gente vê hoje o nível que está a educação. Então, a gente precisa, e você fez um adendo aí, que eu gostei, um recorte, quando você disse que o governo Temer não aprovou a PEC 95 sozinho. Aprovou com aquele congresso lá, BBB, né, que é Bíblia, Bala e Boi, que defende só o umbigo deles. Os trabalhadores nesse país, com esse governo que está colocado, ele só tem levado bolada nas costas. Clemilde, desculpa te cortar, mas assim, desculpa a minha ignorância.
Mas essa PEC que vocês estão falando é que eles chamam de PEC dos gastos, né? Exatamente. Então, para eles é gasto isso. É gasto. Não, quando é para salvar a vida, quando é para privilegiar não, para atender, porque não é privilégio nenhum, é direito, porque quem constrói esse país são os trabalhadores e trabalhadoras. Porque o empresariado, eu não me canso de dizer isso, o empresariado ele tem os meios de produção, eles têm o maquinário, mas a força de trabalho quem tem somos nós. Então é fundamental que a gente lembre, principalmente em 2022, que eu tenho dito que não é um ano, é o ano, que a gente lembre quem nos representa naquele Congresso, quem nos representa naquele Senado. Tem um projeto nesse país que já deu certo, a gente sabe que dá certo, a gente sabe que tem pessoas que têm propostas que revê várias coisas, por exemplo, a reforma trabalhista, por exemplo, a questão da reforma da Previdência. Então, assim, quando a gente fala de saúde, a gente não fala de saúde, não é só o SUS que trata da saúde, ele não quer tratar, porque quando fala SUS, as pessoas procuram o SUS quando está doente, mas não tem que ser assim. Por que foram criados os agentes comunitários de saúde em endemias? Para estar dentro da casa das pessoas, para agir preventivamente. Aí é o que a gente chama lá, e a Elba me corrija, por favor. A gente tem a atenção básica à saúde, que é feito lá nas unidades de saúde, o atendimento, etc. e tal. Essas pessoas, como os agentes de saúde são das regiões, moradores ali, e detalhe, a Elba disse muito bem, os trabalhadores do SUS, os servidores e servidoras públicas, são usuários do sistema. A gente é usuário com todo o direito do mundo, porque a gente vive nos municípios, a gente paga imposto nesses municípios. Então é fundamental que a gente tenha essa clareza, essa tranquilidade. E uma outra coisa que eu quero destacar aqui, Tony, é assim, esse governo, ele tem dito que o que é público não serve, né? Então, especificamente na área da saúde, a gente vê as OCIPs, as OS, as fundações, que nada mais são do que a terceirização disfarçada dentro da saúde, né? E aí, quando a gente fala também, quando ele fala de que o que é público não é bom, aí ele privatiza a Codesa, aí ele quer privatizar os Correios, aí ele quer privatizar o Banestes, ele quer privatizar os bancos públicos, porque são esses entes que dão atendimento à classe trabalhadora. Então, quem trabalha nesse país, infelizmente, não tem valor. Então, por isso a gente tem que aprender a votar. E votar em representantes, em companheiros e companheiras que defendem a nossa pauta, que defendem a pauta da classe trabalhadora. Que a gente não pode ter medo de votar. A gente não pode ter medo de ocupar as ruas. A gente não pode ter medo de se manifestar. Então, é nesse sentido que eu queria chamar a atenção. E eu falei da atenção básica da saúde, e aí eu acho que a garra, Helder, é quando você precisa de ir para especialidades, né? A gente pena muito, por exemplo, se você precisar de vou falar uma coisa, uma tomografia, uma ressonância, aí é para acabar, como diz a juventude. E eu queria te responder, quando precisa de uma tomografia, que foi um exemplo que você deu, gente. É interessante a gente pensar o seguinte, um raciocínio ele é lógico, muito fácil. Com a demanda que a gente tem, uma população imensa que esse país, que esse estado tem, né? Enfim, que os municípios têm, enfim. Você já imaginou a quantidade de tomografia que deixou de ser feita por conta desses 20 anos que essa lei congelou os gastos em saúde? Quantas vidas? Né? Quantas vidas? Porque se fala muito, a Clemilde falou na tomografia, é algo que incomoda. E às vezes ela incomoda mesmo. É o tal do outubro rosa. Todo mundo chega no outubro rosa, todo mundo bota rosa. Todo mundo bota prédio cor de rosa. Mas qual é a política pública que é feita dentro dos municípios, dentro dos estados e a nível de Brasil? Porque a responsabilidade principal é do presidente da República, é do ministro da Saúde. E que, se a gente for falar dos ministros da saúde que a gente teve aqui no período da pandemia, de fazer vergonha, né, da população brasileira ter vergonha daquilo ali. Olha, sem querer desqualificar a profissão, mas como ministros da saúde, os que tiveram no governo, nesse governo genocida que está aí, eles foram excelentes alfaiates. É verdade.
Pois é, Clemilde. E qual é a política pública que é feita para essas mulheres o acesso não só à mamografia, é de levar o resultado da mamografia. E quando ele tem algum problema, né? Quando a mamografia identifica algum nódulo, alguma coisa, qual é o acesso que essas mulheres têm? Sabe? Então é muito bonito, desculpa, Braga, mas assim, a gente não vai poder deixar, é jogar pra galera. É para inglês ver. Não é a realidade das mulheres. A gente que é mulher, né? A Clemilde no início aqui me apresentou enquanto secretária da Mulher Trabalhadora da CUT Espírito Santo, e a gente lida com mulher 24 horas por dia, não só na saúde delas, mas em todas as questões de mulher. E a gente vê o desafio que é para uma mulher conseguir uma mamografia. O sacrifício que essa mulher tem de acessar a um mastologista. E aí me vem com uma PEC dessa, congelando o gasto por 20 anos, e ainda para a situação, nada está tão ruim que não possa piorar, né, Clemilde? Que aí me vem uma pandemia. Então, assim, o SUS, ele operou milagre. Você falou que não morreu mais, eu vou um pouco mais além da sua fala. O SUS, ele operou um milagre. Os trabalhadores e as trabalhadoras da saúde estão mais do que de parabéns. Eles fizeram assim um trabalho que não é para qualquer um. No meio onde o desconhecido estava tirando vidas, que você não sabia onde ele estava, e você estava ali exposto o tempo todo, sem proteção, porque a gente passou isso aqui dentro do Estado. A gente trabalhou, a gente teve situação enquanto Sim Saúde, de passar por situação de que diretores falavam que não era para os trabalhadores botar máscara para não assustar a população. O que é isso? Trabalhadores se não me engano, foi a categoria que mais morreu na pandemia. Foi. Nós perdemos muito trabalhador. Não, e pior que isso, Elbia, é que foi um projeto do Congresso para pagar um seguro para as famílias dos trabalhadores que morreram na pandemia e que não foi aprovado. Então, assim, é por isso, por essas coisas que você levanta, e aí esse espaço aqui, Tony, eu acho muito interessante, porque cada coisa que a gente levantou aqui, mesmo que a gente não tenha, eu não tenho, a Elbia tem porque ela trabalha na área, mesmo que eu não tenha o conhecimento técnico, mas na prática a gente sofre tudo isso. E a gente precisa ter saúde integral. E ter saúde integral é ter acesso à educação, assistência, alimento, para não ter fome. Então, é por isso que aqui se discute todos esses pontos. Então, é muito importante a gente também relatar aqui, foi a mesma coisa que você provocou, é a questão das OS, OCIPs, fundações. Isso nada mais é do que a reforma administrativa proposta pelo governo federal sendo implementada. É muito triste dizer isso, sabe, Braga, mas é a nossa realidade. E, infelizmente, é a realidade dos profissionais de saúde hoje daqui dentro desse Mas eu reforço o que a Clemilde falou, por isso que é importante esse espaço para a gente discutir, isso precisa ser discutido. E eu quero lembrar uma coisa aqui, Braga. A reforma administrativa, ela não está morta, infelizmente. Não. Ela está engavetada e rola uma conversa que eles vão tentar votar essa PEC, essa reforma, depois da eleição, tá? Porque não vai ter começado o outro... Ninguém quer se queimar antes da eleição. Exatamente. Todo mundo não quer botar a cara antes da eleição para não perder voto. E aí eu quero fazer um lembrete aqui. A reforma trabalhista, ela faz mal para os trabalhadores do serviço público, mas ela faz muito mais mal para a população mais vulnerável, que demanda das políticas públicas, demanda da saúde, demanda da educação, da assistência social, a questão do meio ambiente. Então, é a população que vai perder a própria prestação de serviço que os Correios fazem. O Correio é uma empresa que atende, que entrega correspondência em todos os rincões desse país. E aí, privatizando, eu duvido se pobre, se morador de periferia, de morro, vai receber alguma correspondência. Então, assim, a gente precisa defender o que é público, a gente precisa defender a soberania desse país, e aí a gente precisa realmente, a gente só chega a um ponto de vista se a gente fizer essa discussão.
né? Por isso que aqui a gente Discute. Então, eu queria chamar para uma reflexão. Parece que existe uma estratégia para tudo que é público. É a estratégia do quanto, o jogo do quanto pior, melhor. Terra arrasada, né? Terra arrasada. Para quê? Para justificar a terceirização. Como se o que a gente tivesse, como se tudo que a gente já tivesse construído, que é o Sistema Único de Saúde, que é a questão dos Correios, a CODES, enfim, eles espaços públicos que a gente tem dentro desse país e dentro desse estado, não tivesse valor, não gerasse economia, não gerasse saúde, não gerasse condições para a população. Vou discutir, eu quero discutir um negócio aqui, que você me chamou a atenção para uma situação. Ela citou os Correios, e a gente sabe que quanto mais pessoas desempregadas, mais pessoas sujeitas a necessidades, elas se sujeitam mais a qualquer situação para poder ter um ganha-pão. E aí me vem também à mente que a gente tem que discutir aqui, hoje, o Dia Nacional da Saúde, o porquê desse desmonte da saúde nacional, pública, para incentivar a privada. Eu acho que é um ponto que a gente tem que discutir também. Se discute, né? Aqui se discute. Aqui se discute. Se a gente for olhar de verdade, quando ele não depende da educação, quando não depende da saúde. Primeiro, a questão da educação. Quanto menos informado o povo, mais fácil de ser manipulado, né? Essa sempre foi a lógica. E com relação à saúde, você já disse tudo, né? Você pode ver que eu tenho, assim, límpido e transparente, que grandes figurões do governo são sócios em planos de saúde, são sócios de bancos, tipo Paulo Guedes, né? Pra gente não esquecer de dizer. E assim, voltando lá, a reforma administrativa, ela retoma uma coisa que tinha no serviço público até 88, que se você fosse amigo do irmão do vereador, se você fosse compadre, não sei o quê, conhecesse, minha tia conhece, você arrumava emprego nos municípios, o famoso curral eleitoral. Então, acabam os concursos públicos dos prefeitos e governadores, porque, olha só, a reforma administrativa, ela não é só para o município, ela é de cabo a rabo, como diria minha mãe, de fio a pavio. Ela vem do governo federal até o município. Então, quanto cabide de emprego não teremos? E aí, o que sofre com isso? Quem sofre com isso? A própria população, que vai deixar de ter um serviço público de qualidade, que é o que nós, servidores públicos, sempre tentamos implementar. Porque para a gente, não importa quem está do outro lado da mesa para ser atendido. É um ser humano, é um contribuinte, é um cidadão ou uma cidadã, que a gente precisa atender com respeito, com decência, oferecendo o nosso melhor. Essa sempre foi a ideia dos trabalhadores do serviço público. E é isso que essa gestão genocida não aceita. Por que fizeram tudo para impossibilitar a questão da aquisição da vacina? Foi por falta de recursos? Não. Foi por falta de vontade política, foi porque esse é um governo cruel, genocida, e que para ele as vidas não valem nada. E vou ser sincero, a gente que eu digo, povo, né, comum, trabalhadores, nós não temos muita representatividade no palco político. É o que a gente estava dizendo. Lá na Câmara, lá no Senado, conta quantos ali que são ou proprietários, ou sócios, ou financiados por grandes de hospitais, de clínicas. Mas isso eu estou falando só da área de saúde, isso, né? Braga, eu queria fazer uma coisa aqui que eu queria falar sobre essa questão aí. A gente, como profissional de saúde, o que acontece? A gente, na hora das eleições, igual a Clemilde colocou, né? Que é a hora de mudar, eu acho que você colocou, Tony, na questão de mudar, que esse é o ano para poder mudar e dar virada, é o seguinte: a gente tem muito médico, dentro do governo federal. Não é médico de clínicazinha, né? Médico dono e sócio de grandes... Não é médico voltado para o serviço público, não é médico voltado para o SUS, é médico que tem suas clínicas, grandes. Sócios de plano de saúde. Exatamente. Então, e aí o que acontece? Então, quando a gente fala de defender o SUS, é importante a gente falar nessa questão das eleições, porque não é só votar no médico.
Então eu vou votar no médico, porque eu estou votando no SUS. Gente, não existe isso. Muito pelo contrário. Tem que votar no cara que precisa do SUS, a pessoa ali igual a gente, que vai entender o que a gente precisa. É mais ou menos você colocar a raposa dentro do galinheiro. É bem isso. Agora, gente, por que as pessoas fazem isso? Eu acho que vale uma reflexão aqui. Olha só, a gente viu de 2016 para cá as pessoas criminalizarem a política. Verdade. A gente viu o tempo todo as pessoas rotularem determinados partidos. A gente viu, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui do presidente Lula, que ficou 580 dias preso, acusado de ladrão, de corrupto, de tudo que tinha direito. Recentemente foi provado, né, que a Lava Jato armou um monte e ele foi inocentado de todos os processos. Então, assim, quando eles querem atingir um projeto, eles descredibilizam as pessoas que representam esse projeto. Então, aí fala para o povo, tanto é que ontem, por exemplo, foi ontem, tinha duas pessoas conversando, falando de nome de dois políticos aqui do estado, aí virou um pro outro e falou assim, não, eu junto todos os dois, jogo tudo no lixo, que para mim política não vale nada. Óbvio que política vale. O que as pessoas precisam saber é escolher em quem votar. É o programa que está sendo defendido por essa ou aquela pessoa. Eu voto em pessoas porque eu gosto do fulano. Não, você tem que votar em programas. Qual é o programa, qual é a pauta que essas pessoas defendem? Então, as pessoas, infelizmente, enfiaram na cabeça que política não é bom. Faz interesse, eles defendem, né? Exatamente. E política, gente, independente de gostar ou não gostar, a política está na sua vida da hora que você deita até a hora que você levanta. Você deita em cima de um colchão que teve um custo, você come uma comida que tem imposto, você paga tanto imposto nesse país, e quem é que determina o valor disso? Quem delibera sobre isso é um Congresso, é uma Assembleia Legislativa, é uma Câmara Municipal. A gente precisa ter isso muito tranquilo na nossa cabeça, porque a nossa vida ela é definida pela política. Quem traça essas políticas são os nossos representantes. Então a gente precisa eleger pessoas que pensem, que defendam a nossa pauta, que defendam os interesses da classe trabalhadora, coisa que a gente não tem hoje. É muito raro. Então, não basta ser médico para defender a saúde, não basta ser mulher para defender mulher, não basta ser servidor para defender os servidores. Precisa ter uma consciência de classe. É isso que a gente defende e que entende. Por isso que a gente precisa aqui, Tônia, trazer sempre alguém para... Porque aqui se discute. Isso aí. Precisa trazer um político aqui, hein? É verdade. Discutir política. É verdade. Precisa discutir muito política. Mas eu já queria sugerir um político ou uma política que tenha compromisso com a classe trabalhadora, né? Isso aí, com o sistema único de porque saúde. Porque a gente não vai colocar a raposa para tomar conta do galinheiro. Verdade. Isso aí. Então... E assim, Tony, eu queria só falar de saúde, a gente se empolga, né? Isso é o programa. Mas, hoje. assim, eu queria, assim, primeiro agradecer muito a oportunidade de estar aqui com a Clemilde, estar aqui com você, a gente fazendo esse bate-papo, né, tentando elucidar algumas coisas na questão da saúde. É claro que a saúde ela é um universo imenso e levaria, assim, horas e horas para se falar. Tem muito se discutir, né, a saúde ela tem muito a se discutir, tem muita coisa para se discutir, né? E a gente já se coloca à disposição também, né? A nossa diretoria do Sim Saúde, para poder estar aqui sempre, para poder estar contribuindo. Mas assim, o que eu gostaria muito era de parabenizar esse espaço que, né, criado pela Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras aqui do Espírito Santo. É importantíssimo, principalmente num ano que é o ano, como a Clemilde coloca, da importância de se discutir e de se compreender. Porque a questão da educação é tão massacrada, a educação, né, dos nossos meninos, das nossas meninas. As pessoas não querem discutir. Elas não são provocadas da forma como o Paulo Freire provocou, né? Não é traduzida essa educação para dentro das escolas. Claro que eu não sou profissional de educação, mas a gente vai olhando e a gente vai aprendendo e a gente vai observando. Então, é muito importante um espaço como este para se discutir, para se tirar dúvida, para se conversar, para se dialogar, não só na questão da saúde, mas em outras questões.
porque a gente vive um momento de carência tão grande de atenção, de apoio em todos os lados, que espaços como esse, assim, ajuda e ajuda muito, sabe? Então, assim, parabenizar, né, na pessoa da Clemilde, a Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras por esse espaço, por esse momento de estar aqui com vocês. Eu sou uma viciada em podcast, não tenha dúvida de que eu vou ouvir todos e tudo, entendeu? Eu gosto muito e, assim, falar para quem estiver nos ouvindo, refletir. Vem um ano aí importantíssimo na vida da gente. O ano, né? Como é um divisor de águas na vida da gente. É uma questão de sobrevivência. É de existência e sobrevivência esse ano. Busque entender e compreender quais são os projetos do candidato, que às vezes é seu colega, que é seu amigo, porque às vezes amigo é amigo, política fora parte. Busque entender qual é o plano, qual é o projeto que esse cara ou que essa mulher tem, para poder trazer para aquela comunidade, para aquele pessoal, para aquele município, para o estado. A nível de Brasil, a gente tem projeto, sabe? Então, assim, mais buscar entender e compreender esses projetos e ser chato, perguntar, tirar dúvida mesmo. Você sabe por quê? Porque a maior força está na nossa mão, está na minha mão, Elbia, enquanto cidadã brasileira, na mão da Clemilde, que é o nosso voto. E sim, isso faz uma diferença incrível na vida da gente. É só a gente parar para pensar no antes e no depois do que a população brasileira vem enfrentando. E sim, o SUS, ele é importantíssimo. Antes de massacrá-lo, antes de jogar pedra, gente, pensa o que seria da população brasileira sem o Sistema Único de Saúde. Nós somos, o SUS, ele é olhado a nível mundial. O mundo olha o SUS. Os Estados Unidos, no governo Obama, né, Barack Obama, ele veio ao Brasil para conhecer o Sistema Único de Saúde, sabe por quê? Para poder conhecer e tentar implementar dentro dos Estados Unidos. Então, se o SUS fosse tão ruim, ninguém viria lá de fora para poder conhecer e entender o SUS para poder levar para o país dele. Por isso que eu falei que é o melhor plano do mundo. E te digo mais, ele é claro que ele tem seus problemas, é claro que a gente tem as coisas que agarram, que dá problema e que às vezes deixa de desmonte também. Exatamente, de dar assistência à população que ela precisa naquele momento. Mas eu vou te dizer, são dentro das conferências, é dentro do debate, é dentro do diálogo que se constrói essas políticas, que se identifica a dificuldade do acesso. Porque eu falo para você, Braga, eu não conheço paciente ainda que esteve lá dentro do SUS, que passou pelo processo de acesso, que saiu lá de dentro reclamando, seja de trabalhador ou se seja da questão material dentro do Sistema Único. Sabe por quê? Porque o SUS ele é de excelência. Tanto os profissionais quanto os materiais, tudo feito assim de uma forma com muita qualidade. Aquilo é uma coisa incrível. Eu discuti o SUS aqui, eu vou cortar por aqui, porque senão eu vou falar muito, mas assim, a gente já se coloca aqui à disposição. E quando tem reclamação, a gente logo vê, é por conta da falta de investimento, falta de preparação ali, nem preparação não, de falta de condições mesmo. Sim. Precisa de mais funcionários, precisa de mais medicamentos, precisa de mais equipamento. É importante lembrar, a Elza citou aqui os conselhos, é importante estimular que as nossas entidades, que a população se interesse, porque esses conselhos são o nosso instrumento de controle social, né? Você vai para lá, você tem a representação da gestão, dos trabalhadores e dos usuários. Então, que cada um se aproprie desse debate para defender, como a Elbia faz, com unhas e dentes, esse sistema tão importante para o nosso estado, para a nossa cidade, para o nosso país. Entendeu? Porque se a gente tem esses instrumentos, ele foi criado em algum governo, né? Então a gente precisa buscar, a história não mente. Infelizmente, a Elbia agradece pela criação desse espaço, e a Elbia não tem que agradecer, eu acho que é um desafio comunicar com os trabalhadores, comunicar com a sociedade, passar esse debate de forma tranquila, límpida, para que as pessoas compreendam por que a juventude hoje não se interessa pela política, por que a juventude hoje não quer fazer
sindicato. Mas eu não gosto de sindicato. Quando que criminalizaram os sindicatos? Na verdade, quiseram destruir com o sindicato. Então, aí eu já ia falar aqui da reforma trabalhista. Então, quanta coisa a gente precisa de sentar e discutir aqui. Então, gente, esse é um espaço para fazer esse debate de quaisquer assuntos que possam interessar para os trabalhadores e para as trabalhadoras, para trazer esse conhecimento, essa reflexão. Se a gente não conseguir nada, quando muito pouco, as pessoas vão, pelo menos, refletir. É isso. Show. É isso aí. Esse é o nosso primeiro Aqui Se Discute. Espero que tenham gostado da nossa programação, do nosso conteúdo de hoje. Discutam bastante. Quem estiver acompanhando a gente pelo YouTube, manda um comentário aí do que vocês querem que a gente discuta, o que vocês querem discutir com a gente. Você que está na nossa programação na rádio, segue a gente, compartilha, passa essa ideia para mais companheiros. E vamos lá. Porque aqui se discute. Isso aí. Bitch, I'm legend bound, can't stop me now.